Então, assim como a gente diz da CAPES, a gente diz também de gestores, às vezes estão mais próximos de nós, mas também de governantes que concebem a educação como praticamente como se fosse um setor econômico, como se fosse um produto em que vai ser medido, né, como mercadoria, ou seja, sempre medindo o que seria custo de produção, né? E o que é o preço dessa mercadoria posta, por exemplo, no mercado. Essa visão hegemônica em relação à educação foi posta pelos últimos governos, né? E é um desafio. Articulamos essa questão, né? E não só, digamos, do ponto de vista pessoal ou dependendo do perfil grupal, né? O perfil do qual participamos, né? Como se fossem grupos focais, né? Tem essa dimensão, né? Professores que estão envolvidos em determinados projetos que são contribuição em aspectos inclusive estratégicos, né? Para a formação social brasileira, né? No momento ou até em termos do futuro, né? Nós não somos avestruzes, procuramos sempre contextualizar e dialogar essa contextualização na formação de profissionais, de intelectuais que formamos na universidade. Definições, né? Digamos, o que o governo emplaca no Congresso Nacional, né? Tem a ver com a nossa carreira. Nós somos uma carreira que hoje ela foi bastante fragmentada, esfacelada, né? Ela tem uma condição concreta de que o nosso salário base é muito baixo, né? Então, nós estamos lutando para, né, avançar na incorporação das gratificações, até porque quando nós nos aposentamos, pode ser que muitos de nós, né, percamos em torno de 30% do salário que se tinha na ativa. Tem esse aspecto, é uma questão geral também, afeta o serviço público, mas uma concepção de previdência, né, como se na ativa você vale um tanto. Quando se aposenta, é como se é considerado como mais um ativo financeiro e não pelo tempo que você dedicou à sociedade onde se inseriu, né, como um profissional. Essa proposta, né, já está posta para o governo desde 2010, né, até 2011. Houve, inclusive, um início de negociação que redundou numa oficina em Brasília, em novembro de 2011, e do compromisso que o governo assumiu de apresentar, então, a proposta para si, né, realmente se definir que se praticar que há um processo de negociação, né, o próprio governo do ano passado para cá não caminhou, não apresentou em 31 de março, não apresentou em 31 de maio, né, que foi uma outra postura, e não apresentou, e na verdade cancelou a reunião, né, do último 19 de junho, né, onde deflagramos aqui a greve na UFMG, né, o governo simplesmente cancelou a reunião, né. Então, por todos esses motivos, estamos em greve, né, tentamos dizer assim da nossa responsabilidade, nosso compromisso com a formação de profissionais, né, que estão cientes da dimensão cidadã da sua atividade. Uma pessoa incrível, fantástica, um tremendo intelectual, um tremendo lutador social, e é uma perda enorme para toda a sociedade brasileira. Era um homem que fazia a diferença em todos os meios no qual ele passava. E uma frase que eu sempre falava dele quando a gente se encontrava com outros colegas na geografia do Brasil afora, todo mundo sempre perguntava pelo William. E eu dizia sempre o seguinte: se você for em qualquer reunião de movimento social na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, você encontraria com o William lá. Então essa é a figura que nós perdemos, um grande intelectual e um cara da prática radical feroz, muito presente em todos os âmbitos. Eu fui aluno do William numa disciplina chamada Geografia Urbana, mas antes disso eu já convivia com ele num espaço na universidade, que é um centro de pesquisa em Geografia Urbana, e foi lá que eu convivi nos últimos 6 anos com o William. Eu teria muito o que dizer sobre essa convivência com ele, sobretudo os aspectos da experiência que ele trazia de vida, mas um aspecto que contrastava com o meu temperamento, que eu acho que é preciso frisar do William,
é que eu sou um pouco nervoso e o William é extremamente calmo. E nós tivemos vários debates e eu muitas vezes fui um pouco ríspido com ele e ele jamais foi ríspido, embora defendesse a opinião dele, divergia muitas vezes das minhas opiniões. Ele nunca me ofendeu ou ofendeu qualquer pessoa que estivesse próxima nesses debates. Então, mesmo quando eu falava de maneira ríspida, ele virava para mim e falava: "Ô Pedroca", e expunha o ponto de vista dele de maneira muitas vezes prolixa, mas era possível perguntar de novo, ele explicava. Enfim, eu acho que essa era uma grande virtude dele, de ser um pouco indiferente à diferença. Ele não segregava o diferente, né? Ele não tratava o diferente como alguém que deveria ser olhado como algo estranho, né? Ele respeitava essa diferença, escutava e rebatia na sinceridade, né? No argumento e não na braveza, como muitas vezes eu fazia. E eu acho que esse é um principal ensinamento que ele deixou para mim. Inteligentíssima, ímpar. Aliás, ele conseguiu ser aprovado num concurso da UFMG muito novo e parece que vocês foram os primeiros negros a ingressarem na UFMG como professor, não foi? Exatamente, um orgulho. Porque se ele morreu aos 45 anos, ele já tem mais de 20 anos de UFMG, não é? Tem mais de 20 anos, tem. Ele formou no ano de 92, final de 91. Isso em geografia? Em geografia. Ele fez a graduação de geografia dele em tempo recorde. Ele fez o mestrado dele, quando ele foi fazer o mestrado lá em Presidente Prudente, nós éramos vizinhos lá em Contagem, ele morava lá. Então, eu me lembro que o William é muito pobre, menino pobre, negro pobre, que entrou na UFMG. Filho da periferia. Filho da periferia, um menino que veio, a mãe dele falou comigo assim um dia, falou: "Ele não tem roupa direito para levar para esse mestrado". Eu falei: "Vamos fazer um enxoval para ele". Aí eu fui na casa da minha sogra, que tinha 4 filhos, falei com ela: "Me dá a camisa dos seus meninos, umas camisas bonitinhas, boas, que eu quero arrumar um enxoval do William". Comprei toalha de rosto, toalha de banho e fiz aquela malinha e falei: "William, você tem que ir lá na minha casa buscar a malinha para você levar, porque eu fiz um enxoval para você levar para o Presidente Prudente". Esse menino fez uma coisa que ninguém faz. Ele fez um mestrado em Presidente Prudente com a defesa de tese em 1 ano. Em 1 ano. E agora, tá quase terminando o doutorado. Ele vai, né? Ele vai. À toa não foi. Ele veio nesse mundo porque ele tinha uma razão. Um dos aspectos eloquentes na vida do William que eu observei: o William nasceu em 5 de maio de 1968. Quer dizer, nasceu em maio de 68. Nasceu no meio do esplendor da Revolução Estudantil. E 45 anos depois, o William agora parte para a vida plena no meio de um levante da juventude brasileira. Isso, né? Isso aconteceu, não foi à toa, não. Ele nasceu para fazer diferença, ele veio nesse mundo para fazer diferença. Porque a bondade dele e o conhecimento que ele tinha e a certeza que ele tinha, que ele queria ver as pessoas tão bem, ele lutou para isso. Ele fez a diferença, do meu ponto de vista. Então, certamente agora ele estava junto com os movimentos aí da juventude, porque ele era um jovem assim, espetacular. Ele era uma pessoa espetacular, que fez a diferença assim. Os policiais tacaram fogo na barraca. Tacaram fogo na barraca aqui. E estão atirando. Estão atirando em quem? Aqui! Estão atirando em quem quer vir apagar o fogo. As pessoas vão resistir sim, isso é um processo de resistência, porque houve sim o primeiro, se diz assim, o primeiro confronto com a polícia numa sexta-feira aí, e a comunidade toda reagiu, e vai ser assim, a comunidade vai reagir, não vai deixar suas moradias, e aqui já tem pessoas que estão morando decentemente aqui.
Na manhã desta terça-feira, um grupo de cerca de 200 pessoas atearam fogo em paus e pneus e interditaram os 2 sentidos da BR-040 em frente a Ceasa Minas. Os líderes do movimento disseram que resolveram protestar para serem ouvidos pelas autoridades municipais. Durante o protesto, os vereadores estavam em reunião na Câmara Municipal de Contagem, mas o assunto não foi lembrado. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. O galinho duvidou, de vontade parou. O galinho duvidou, de vontade parou. Os 2 sentidos da BR-040, aos poucos, foram liberados, mas muitos obstáculos ficaram para trás. Um perigo para milhares de veículos que utilizam a via diariamente. Favelado com o pé no chão, andando nas ruas de terra. Se eles querem, demorou, estamos prontos para a guerra. Eles, tudo almofadinha, nunca se prepararam. Por isso que quando olharam o nosso olho, sempre se apavoraram. Não vão dar conta, é da nossa conta. Por isso que a gente vai e bota na conta de quem tem medo de perder o que tem e acha que é importante. Mas sinceridade e um povo unido é muito mais importante e relevante.